Minha gente, de vez em quando eu repito aqui algumas coisas. Eu, quando tenho uma banca tão seleta quanto essa, não vou deixar passar, porque muitas vezes, até por falta de uma informação consistente, as pessoas não sabem o que está acontecendo. Não sabem. Então, teve aqui o presidente do Irã, Ahmadinejad, é isso? Ahmadinejad. O nome que ainda não consegui falar direito. Ahmadinejad. Ahmadinejad, vou ficar repetindo 10 vezes. Faltou R? Ahmadinejad. É um nome mais ou menos parecido que quando Lula quis eleger a Dilma, ele botou Dilma já. Legal, cara. É um cara inteligente. Que coisa fantástica. Então, esse cidadão teve aqui, certo? Ele teve aqui e é um cara que manda matar homossexuais, cristãos, mulheres e opositores. Quando eles fizeram a deposição do Shah Reza Pahlavi, ele foi ajudado pela esquerda no Irã. E depois que ele assumiu, que eles tomaram conta, mandou executar todo mundo. Então, para você não dizer que eu estou inventando história, olha o que ele faz com homossexuais lá no Irã. Mostra aí, pessoal. Mostra aí, para ver o que ele faz. Está vendo aí o pessoal pendurado em guindaste, enforcado? É o que eles fazem. É isso aí. É o presidente do Irã que esteve aqui no Brasil, ok? E foi festejado aqui no Brasil pela esquerda. Foi festejado pela UNE, a União Nacional dos Estudantes. Eu não vi o tal do PT-GLBT que mandou nota descendo o pau no senador Lindenberg Farias, chamando o Magno Malta de homofóbico, me chamando de homofóbico. Nem os ativistas gays que montaram para tentar tirar meu programa do ar e me processar como homofóbico, eu não vi nenhum desses caras. Agora, mostra aí, nós fomos lá para frente do hotel dele com as faixas, em inglês e português. Bota a faixa aí, ó. Olha aí, ó. Presidente, aí, Ahmadinejad, ó, no Brasil, o islamismo é livre. Faça com que o cristianismo também seja livre no Irã. Olha lá, tem outra? Isso em português e inglês. Olha lá, passa outra aí. Passa outra aí, gente. Ali é pedindo, inclusive, a libertação do pastor, né? Eu tenho estado com o embaixador. Depois tu vai falar sobre isso aí. Ó, tá vendo aí? Você prega a eliminação do Estado Democrático de Israel, você não é bem-vindo. O Brasil é um país democrático. Tem outra aí, meu filho? Botamos lá a turma lá, ó. Olha lá, ó. Liberte o pastor Youssef. Liberdade religiosa já no Irã. Aí. Fala aí, Jabes. Vamos comentar sobre isso, que é muito interessante. Não dá para deixar de registrar a seguinte situação. Esse pessoal vem para o Brasil e aqui goza de total liberdade. Graças a Deus pelo nosso país, que é um país livre, não é? Aqui você pode exercer sua religião com liberdade, qualquer que seja. Se não tiver religião também, tá aí o censo que mostrou que é um assunto que a gente vai conversar. Mas aí, quando alguém vai lá, né, no país dele, né, e se converte ao cristianismo, por exemplo, o quê? O que acontece? Vai pra forca, vai pra cadeia. Morto. É impressionante um negócio desse. É isso aí, negócio feio. A nossa estrutura política recebe com honras. É uma vergonha. Everaldo. Na verdade, pastor Silas e demais amigos aqui da mesa, o governo brasileiro, até que eu tenho que dar um ponto para o governo brasileiro. Porque no dia 23 de fevereiro, quando estava na iminência dele ser executado, o nosso pastor Youssef, eu procurei no sábado de carnaval o presidente Michel Temer, liguei para ele me atendeu, ele agiu com a presidente Dilma e o ministro das Relações Exteriores estava na Turquia. E já na segunda-feira o governo brasileiro liberou uma nota de repúdio pedindo que o governo do Irã, que esse presidente, o governo do Irã, não praticasse o ato que estava pronto para matar aquela pessoa. E naquela semana seguinte, o senador Magno Malta esteve lá conosco, mais um grupo lá na Embaixada do Irã, tá certo? Então, nesta parte, eu digo que o governo brasileiro agiu com presteza à nossa intervenção, ao nosso pedido. O pastor Silas, na época, fez uma nota, foi publicada e tudo a respeito, tá certo? Agora, é uma coisa lamentável, realmente, essa situação que nós vemos aqui, quando vem esta pessoa, que não reconhece o Estado de Israel, a única democracia no Oriente Médio, quando ela não reconhece nenhum tipo de direitos humanos, e, efetivamente, uma ala da sociedade brasileira, representada por essas esquerdas
radicais que condenam o nosso, né, que evangélico todo tipo de coisa nós que somos não retrógrado, nós somos fundamentalistas, tudo isso. Perfeito. Então essa esquerda aí bate palma para a pessoa como essa, né? Então vamos ver, nós lamentamos esse fato, mas acreditamos que efetivamente a sua postura e de todos aqueles que assinaram aquela carta, o presidente Michel Temer entregou a ele, tá certo? Então a nossa posição aqui realmente da nossa parte nós temos feito. Agora fica o registro lamentável que aqueles ativistas que são contra aquilo que você, e juntamente com outros parlamentares evangélicos, que a sociedade cristã evangélica tem agido favoravelmente, não contra ninguém, nem coisa, mas a favor dos princípios que nós acreditamos, e nós somos chamados e taxados de homofóbicos e fundamentalistas, tá certo? Isso nós lamentamos que não houve uma posição desse grupo que defende tanto assim, mas não foi capaz de condenar e de falar qualquer coisa contra esse presidente do Irã, que eu não sei nem dizer o nome dele, nem quero falar o nome dele. Vai lá. E aí, Abner? Como é que você vê? Eu acredito que os que já exporam aqui foram muito felizes. O que fica muito claro na minha mente, pastor Silas, é que o que existe em relação a esses ativistas gays, em relação a nós evangélicos, é um preconceito de ordem religiosa mesmo. Os maiores preconceituosos que existem nesse país não são os homossexuais, mas sim esses ativistas que estão falando em nome dessa coisa, que é uma minoria, nós já descobrimos que é uma minoria, é o mesmo grupo que faz a pressão, eles são ensaiados nas audiências públicas, você pode ver que são sempre a fotografia são as mesmas pessoas, o mesmo grupo, não é? Que vão ali defendendo posições que não são o pensamento daqueles que têm como estilo de vida, eles não nem gostam dos homossexuais, porque eles a maioria não gosta disso. Não gosta disso, né? E em momentos como esse, que são momentos vitais, que aqui no Brasil, quando quando um homossexual é vítima de violência, não é? Se tem uma visibilidade extraordinária nos meios de comunicação, e tem que ter mesmo. Não é? Um dia desse eu vi uma senadora colocando, recriminando o ato contra a violência. Eu fiz a mesma pergunta no Twitter para ela. E os heterossexuais? Quantos heterossexuais foram vítimas de violência no dia de hoje? É só fazer o... Você entendeu? No dia de hoje eu faço a conta. Ano passado foram 50 mil pessoas assassinadas. Não queremos que ninguém morra. Eu estou falando a frieza dos números. 50 mil pessoas foram assassinadas. 260 eram homossexuais, 0,52. Então ficou 49.760 heterossexuais que foram vítimas. Agora escuta essa aqui. Foram assassinados, todos eles como homofóbicos. Mentira, tem briga de amor. Lógico. Tá? Tem briga de amor, tem violência entre eles. E um dado, mais do que eles, mulheres em violência doméstica foram assassinadas, mais de 300. Mais do que eles, crianças em violência doméstica foram assassinadas, mais do que eles, pessoas, sabe, escuras, né? A cor, a raça, foram assassinadas, mais do que eles, pobres. Então isso é balela. Magno, eu e você... Quer concluir? Desculpa. Não, eu acho que o preconceito religioso está claro e evidente. Em momento em que esse grupo de ativistas devia estar aqui no Rio de Janeiro para evidenciar o seu protesto e o seu ato de recriminação à estada desse elemento aqui, não. Ele foi recebido com festas, com homenagem aqui, e simplesmente esse grupo de ativistas homossexuais se esconderam. Não sei se estava escondido atrás da ONU, se estava da UNE, ou de alguma coisa, sei lá o que é. A verdade é que eles não apareceram. Se a igreja evangélica não estivesse presente, se o senhor não tivesse feito esse protesto, esse cidadão ia passar incólume aqui. Aliás, com homenagens. Com homenagem. Não é a União Nacional dos Estudantes, que já não é mais aquela UNE, a UNE já não é mais a mesma, não é? Não é mais a UNE do tempo de Lindenberg Farias. Não, essa UNE aí... Recebe muitos favores para ficar quieta. Essa UNE está muito estranha, não é? Que ela vem aqui e homenageia um ditador, matador, você entendeu? Especialmente, que inclusive mata homossexuais. E, pasmem os senhores, nós estamos aqui recriminando a atitude. Olha só, vê quem é preconceituoso aqui. Nós estamos recriminando o senhor Ahmadinejad, você entendeu? Esse filho do cão aí, você entendeu? Que porque faz e pratica homicídio contra homossexuais. Nós somos contra Aliás, isso. Abner, eu acho que o Brasil, Silas, perdeu uma grande oportunidade
de dizer, campeão, você não é bem-vindo aqui. Você não é bem-vindo no nosso país. Acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de dizer, você está pregando a eliminação do Estado de Israel. Não é verdade? Você está enforcando gente em praça pública. Ô, Jab, mas então você não é bem-vindo no nosso país. Rapidamente, eu quero dizer o seguinte. Isso olha só. Eu tenho doido. posições contrárias à política externa brasileira. Já externei isso para a presidente Dilma. Mas, neste caso, até que ela foi sábia. Foi não, ela tem que falar, você não é bem-vindo aqui. Não, só um minutinho. Ela foi um pouco sábia assim, foi sábia assim, que nada. ela mesmo não recebeu. Que nada. Ela não recebeu, não deu a honra que ele estava esperando. Não adianta, recebeu no Brasil. Vamos lá. Mas não, é uma conferência internacional. Não, e acabou, meu irmão. Mas era internacional, ela não podia impedir. Pode. Ela podia fazer o que o Everaldo falou. Não podia receber o cara. E assim que ela não fez. fez. Agora, impedir o cara de chegar aqui é um negócio A presidente muito diz, terrível. mas a Uni recebeu e ainda deu troféu. Não, Não dava recebeu? o visto, senhor. Tchau, você não vai entrar aqui, acabou. A Uni não é mais a mesma. Pensei que o PSOL era mais radical, mas tem cara. Magno, você e eu fomos chamados de homofóbicos várias vezes pelos ativistas significa homofóbico, gays. Homofobia é uma doença classificada na psiquiatria, onde o indivíduo tem uma aversão ao homossexual que quer matá-lo, quer espancá-lo, quer eliminá-lo. Esse é a safadeza. Isso é homofobia, é doença classificada na psiquiatria. E emitir opinião contra os homossexuais é homofobia. Vai ver se eu estou na esquina. Eles querem criminalizar a opinião. Mas, Magno, eu e você já fomos chamados de homofóbico várias vezes, não tem nem mais graça. Quem é o campeão atualmente? Você ou ele? Fica uma disputa, pau a pau, hora ele, hora sou eu. Quando eu falo mais sou eu, quando ele fala mais é ele. Mas uma parte do PT, o tal do PT GLTB, mandou nota para a imprensa, deu uma sacudida, esculhambou com você e comigo, disse que nós éramos retrógrados, certo? Fundamentalistas e botaram para quebrar. Veio o cara do Irã que mata homossexuais em praça pública. E esses frouxos ficaram quietinhos. Frouxo quer fazer graça aqui dentro para ver se consegue mamar verbas. Como é que você vê esse negócio, hein? Olha bem, eu até achei que eu nem ia conseguir falar depois de Jabs pedindo a palavra toda hora, entendeu? Eu fiquei quieto. Você já falou demais, mano. Você já falou demais. demais. Que eu fiquei quieto, fiquei assim ouvindo e tal. E o programa é Fala Malafaia. Hein? Fala, você foi treinar porque ele foi treinado por você. Agora você paga o preço. Deixa eu falar. Então é o seguinte, olha, eu acho que o debate é muito importante. Aliás, tem que fazer debate mesmo, senão um fala, a câmera corta nele, o outro fala, nós temos que debater mesmo. Só para recobrar lá do final do fundamentalista Jabs. Em parte eu concordo com ele, a indignação dele, essa chamada indignação dos justos, eu concordo com isso. Mas a presidente não podia fazer isso. Ele é chefe de Estado e ela é chefe de Estado. E nós temos relações comerciais com esse país. Diplomáticas. E que a gente precisa respeitar. Agora, as posições dele com relação aos seres humanos, né, com relação à confissão de fé, a escolha sexual de alguém, realmente nós não estamos longe disso. E eu tenho falado com o embaixador do Irã. Eu tenho conversado com ele pessoalmente e reservadamente. Quarta-feira passada ele esteve no meu gabinete. Ele foi ao meu gabinete. Eu já estive 5 vezes com ele. A primeira vez, e posso garantir ao Brasil que o pastor não está morto, como disseram, que ele tinha sido executado. Ele havia me dito que a condenação do pastor é porque ele não é reconhecido como pastor, ele era um pedreiro e que tinha envolvimento sexual de prostituição que é condenado no Irã. Jogaram a pecha dele em cima. Exatamente. Malandro. E o que aconteceu? Eu falei, então o senhor manda uma nota para a imprensa e ele falou, eu mandarei, dizendo isso, e que ele está vivo e que o caso dele foi revisto porque a corte decidiu, num recurso que foi impetrado, para rever o caso dele. Beleza, ele fez essa nota, eu recebi a nota. Só que na manhã seguinte eu recebi um documento escrito em mandarim, que era documento do Ministério da Justiça do Irã. E o documento dizia que o pastor estava condenado à morte. E que realmente reconhecia no documento em mandarim, escrito e assinado pelo juiz que determinou, que realmente ia rever o caso dele, ia dar o recurso que o advogado pediu. Pois bem, eu pego aquilo, marco a audiência com o embaixador e fui a ele e falei, olha, eu recebi a nota que o senhor mandou e realmente o senhor confirma que é isso aqui? Ele falou, confirmo, ele realmente é prostituição, tal. Eu falei, não. E esse documento aqui escrito em mandarim que está dizendo que não é o que o senhor está falando. Mas pode ser falso. Eu falei, como pode ser falso? O senhor chama um intérprete para mim. Ele falou assim, eu vou pedir ao senhor que peça à Embaixada do Brasil que faça isso, porque dá mais credibilidade. Eu falei, porque aqui está dizendo o seguinte, que ele está condenado à morte porque ele traiu o
A religião oficial. Né? Não, eles dizem é o profeta... Alcorão, profeta não, Maomé? Profeta, mas não fala Maomé como um todo, fala o profeta... É o profeta maior que é Maomé, mas é um termo lá e tal. Até Alá eles usam. E ele traiu a religião. religião. Ele traiu o exercício da religiosidade islâmica e tal. Isso. Só que o recurso do advogado é o seguinte, que você reconhece que alguém é muçulmano, é como no judaísmo. O menino faz 12 anos, ele é levado para ler primeira vez a Bíblia, né, o Velho Testamento, lá a Torá, e lá é o Corão. Faz o bar. Naquele mesmo ritual que Jesus sumiu lá no meio do povo quando era menino. Só que ele não fez esse ritual, o pastor. Ele nunca confessou fé islâmica, né? E ele estava sendo condenado sem ter confessado a fé islâmica. Então o que o advogado pede, o que a lei concede, é que ele precisa ter testemunhas de que ele nunca professou fé islâmica. Eles consideram o recurso. A minha segunda estada e a terceira com ele, e a quarta com ele agora no meu gabinete, na quarta-feira, avisando para o Brasil que o pastor está vivo. E a minha pergunta é por que o advogado dele agora foi condenado a 10 anos. O advogado do pastor foi condenado a 10 anos. Então, ele disse o seguinte, que nesse novo julgamento considera-se esses vizinhos que foram encontrados, agora como testemunha, que o pastor nunca professou fé islâmica. Pois bem, está nesse pé. Eu estou informando porque eu estou tratando pessoalmente, estou informando, ele está vivo, o pastor não foi morto, não foi executado. Tem sido muito educado o embaixador do Irã, que tem tratado, e eu tenho ido pessoalmente, viu, Jabes? Não tem levado multidão de pessoas, pastor Silas, pastor Abner. Por quê? Porque saem dali tuitando, dizendo que estão salvando o mundo, estão salvando o pastor, essas conversas de que, entendeu? E o embaixador pediu, porque eu tenho falado sempre com o pastor Everaldo, assim que sai, ou estou indo lá numa audiência, comunico, falo, e tenho falado também com o pastor Silas no rádio, estou indo para a audiência com o embaixador do Irã, para comunicar ao Brasil que ele está vivo. Agora, com relação às manifestações de matar homossexuais por uma opção sexual, Deus deu livre-arbítrio ao homem. Quem sou eu para impedir? Quem é você para impedir? Eu posso não concordar, mas impedir não. De né? jeito nenhum. Quer dizer, cada qual dará conta de si diante de Deus. Por isso, essa peste de homofóbico é dada a mim e ao pastor Silas, é porque um grupo pequeno no Brasil que grita tão alto que em determinados momentos parece que eles são até a maioria, porque a maioria se cala, se acovarda, eles querem que nós, na verdade, nos subjuguemos e sejamos a crença que eles desejam. E nós não vamos permitir. Não vamos permitir, porque o país não é homofóbico. Porque hoje quem mata um ativista gay, mata um aposentado. Quem assalta um ativista gay, ele assalta um portador de deficiência. Ele mata um índio, ele mata um negro, ele chama pastor de ladrão, ele chama padre de homossexual. E ninguém vai para a cadeia com isso. E eles querem uma legislação específica e, aliás, eles decidiram no Congresso Nacional deles agora que não querem o substitutivo da senadora Marta, que era tentando um acordo, que eles não autorizaram ela a fazer acordo com ninguém. Eles querem o projeto original da senadora Yara Bernardes, aquele, se você não alugar a sua casa é 5 anos de cadeia, se você não empregar o homossexual, você toma 7. Se constranger ele filosoficamente, toma 5. Toma 5. Se você demitir, toma mais 5. Se você não aceitar o ato afetivo. O que é o ato afetivo? Tem dois homens beijando na porta do seu elevador. Você fala, amigão, um bigode dentro do outro, amigão. Por favor, vá beijar lá fora. Né? Graças a Deus da igreja, que hoje tem gente aqui que não tem bigode, mas você tirou. Então é o seguinte, 2 bigodes um dentro do outro. Não, aqui já tivemos bigodes muito grandes. Eu corto o pescoço aqui. Então é o seguinte, lá pra fora, beija lá fora que meus filhos são pequenos. Você pode fazer isso com um casal hétero, vai beijar lá fora, entendeu não? E você não vai preso. Pastor, senador, se me permite só uma palavra, o que fica claro, então, é que existe mesmo uma perseguição de ódio religioso que está se lutando contra os países. Cristofobia, meu irmão. Você entendeu? É contra a liberdade religiosa. Vem um ditador aqui que está matando um pastor porque não confessou a fé islâmica, não é? Jogou umas pestes em cima desse cidadão, não é? Então a lei do país está fazendo isso e ele é homenageado aqui. E nós que defendemos, você entendeu? A nossa crença, sob o ponto de vista do que nós cremos, nós estamos defendendo a liberdade religiosa, então nós somos traçados de homofobia. O que fica cada vez mais claro que o que existe é preconceito de ordem religiosa. E o problema é que a grande maioria se cala. Veja só, a Igreja Católica. Eles foram para a avenida e levaram os símbolos católicos para a avenida em posições sensuais. Eu estou lá com uma foto desse tamanho que um padre foi me levar, de 2 homossexuais na avenida, um vestido de bispo e outro vestido de papa, certo? Com cores homossexuais,
certo? E distribuindo camisinha. Ora, quem quer respeito tem que dar respeito. Eles entraram com uma faixa lá dizendo o seguinte, levantou a voz. Se aborto fosse, se o Papa engravidasse, aborto era sacramento. Como é que leva os símbolos religiosos em posição sexual para a avenida e a Igreja Católica se cala? E outra, Se cala, não fala nada? O irmãozinho aqui, né? Quase que na linguagem popular quase dançou, porque no meu programa fui defender, né? Dizendo que é uma aberração. Lógico, eu tenho diferenças com a Igreja Católica, nós temos aqui diferenças profundas na área teológica com a Igreja Católica, doutrinária. Do ponto de vista do respeito é total. Agora, não é lógico, Né? porque o que fazem com ele amanhã é com a gente. Então, fui pra TV, desci a burduna, aí os ativistas gays montaram, pinçaram palavras minhas, denunciaram o Ministério Público. O Ministério Público, vergonhosamente, naquela ocasião, eu respeito muito o Ministério Público, é uma das entidades mais importantes do nosso país, isso é importantíssima para o país, para a defesa de minorias, eu não sou criança, mas o cara aceitou isso e mandou o coro. Mas um juiz federal, meu amigo, ele mandou extinguir o processo, ele detona, meus irmãos. A extinção do processo contra mim é uma... Olha, para quem estuda direito... Mas, Silas, foi oração demais. É lógico, muita gente orou. E celebra a liberdade de crença e a liberdade religiosa na sua decisão. Quero registrar, Silas, que essa sua posição nesse episódio, principalmente desse desfile lá da parada gay com os santos, os símbolos, tá certo? Foi na comunidade católica que eu conheço muitas pessoas, representação. Então, no PSC, muitos católicos. Então, no encontro de casais do Rogério Vargas, você conhece muito bem. Sim, conheço. O pessoal citou lá que o único que defende a Igreja Católica é o pastor Silas. Então, eles falam, não é tanto assim, mas lamento. Magno falou certo, esse silêncio. Bem... Ô, Silas, antes de passar para outro assunto, eu queria só lembrar uma coisa. Fala, Jabes. Que é muito importante. O programa Fala Silas e Fala Jabes. Ah, tá. Você é nosso convidado. Já é nosso convidado. Esse Jabes é muito abusado. Restringe a sua insignificância. Então fala, Jabes, fala. Fala logo, Jabes. Eu quero registrar aqui, que é muito interessante. Esteve a semana passada na nossa igreja, a irmã Cristina mora em Los Angeles e ela trabalha com a instituição chamada ELAN. ELAN significa Irã. É a primeira nação que aparece na lista do dia de Pentecostes. É muito interessante isso, quando houve aquela manifestação e as pessoas conseguiram entender, né, a unção do Espírito que desceu ali no dia de Pentecostes. E a primeira nação naquela lista é Irã, que é Elan. Então essa irmã trabalha na instituição, se você quiser depois entrar, Elan, né, no site você vai ver informações impressionantes. A gente está falando de um pastor que está sendo processado para ser morto, mas muitos têm sido mortos, muitos. Perfeito. Tem uma relação lá impressionante. A família, a esposa dizendo do marido que morreu, a filha dizendo do pai que eles mataram. Então tem muitos, pastor Silas, tem verdade. Muitos. A coisa não é tão simples assim, não. É porque esse caso apareceu. Ganhou dimensão, mas o número, ela estava conversando comigo, o número de pastores que já foram mortos no Irã é um absurdo. É isso aí, é verdade. Bem, é o seguinte, mostra aí, põe aí na tela de novo os caras pendurados pelo pescoço, enforcados no Irã, o senhor Ahmadinejad. Ahmadinejad, é isso mesmo? Ahmadinejad. O senhor Ahmadinejad, certo? Tá vendo aí? Ok? Tá vendo? Então fica aqui a nossa fala. Cadê a esquerda que protege tantos homossexuais? Cadê ela, hein? Só onde uma pergunta, ela tá? Isso aí é filmagem de lá? Isso aí é fotos de lá do Irã. Fotografia do Irã. Fotografia de homossexuais, fotografia de ativistas políticos, de cristãos, é isso aí. Pendurado em guindaste, em praça pública, para verem. Põe aí, mais uma vez, o nosso protesto. E sabe por que eu fico triste? A imprensa brasileira, a imprensa internacional fotografou, filmou, foi uma doideira. Saiu no mundo todo. Saiu no mundo inteiro o nosso protesto. O que esse protesto? Saiu no mundo inteiro. Saiu. France Press, a imprensa inteira. E a brasileira? A brasileira caladinha. Quando qualquer homossexual é morto aqui, até por assalto e assassinado, vem na primeira página. Briga de trânsito. Briga de trânsito. A imprensa calou, não mostra nada e ainda dá assim um ar, sabe, de que muito legal receber um cara desse. Eu só disse aqui, Jabes, o seguinte, eu dei parabéns à presidente Dilma pela postura dela de não recebê-lo. É o que ela poderia fazer. E o que ela fez, eu achei que isso foi uma coisa muito legal. Postura
1000 vezes melhor do que o ex-presidente Lula, que fez um monte de graça para esse assassino de cristãos, de gays e de ativistas políticos que são contra eles. Desculpa, essa que é a senhor. verdade. Ele fez, lamentavelmente, gracinhas não só para esse, mas para outros. Para todos os terroristas inimigos de Israel. Eu queria dizer uma coisa. Essa é uma solução, evidentemente. Primeira coisa, a igreja evangélica se posicionou através da liderança do pastor Silas Malafaia, se posicionou. Nós fizemos o nosso protesto, inclusive a favor de você, que disse que nós somos tão preconceituosos e somos homofóbicos. Na verdade, você veja bem que o problema é de cristofobia mesmo. Agora, segunda coisa, eu acho que a questão desse pastor é uma saída, evidentemente, diplomática. É diplomática. Nós temos que fazer o nosso protesto, mas ela tem que ser uma saída diplomática. Traz esse homem de Deus para cá e nós vamos cuidar dele. É isso aí. Com todo carinho, com todo amor. Ele perfeito. será um homem de Deus para cá. É uma saída honrosa. Se ele não é pessoa não grata, traz ele para cá. Você Mas entendeu? eu insisto, repito aqui, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de criar um problema internacional e dizer, você não é bem-vindo aqui por causa disso. Jabes, para fazer isso. Meu irmão, é aí a hora. Para fazer isso, tem que ter. É aí a hora. Tem que ter O maluco, muita força, lá muito poder para fazer. Depende Não é qualquer um que faz. São Não é qualquer um relações que faz. internacionais. Nós podemos externar nossa posição contrária verdade. a procedimentos, É a verdade. comportamento, É uma a ação questão de contra os Mas eu posição. posso ter minha opinião, Mário? Não, pode, você pode estar tá tendo. respeitada. É, E está respeitada. É Está isso aí, respeitada isso é por todos respeitado. nós. É o Tô seguinte, ficando nervoso. eu quero só dizer uma coisa. Esse protesto que nós fizemos, tem que ser honesto, tem que dizer aqui. Nós fizemos esse protesto que o pastor Abner ligou para mim, eu estava em Joinville, na nossa igreja. Vamos aqui, ponto, pingo nos i certinho. Ele ligou para mim e falou, Malafaia, nós perdemos uma chance. Eu queria perguntar, vou incluir teu nome aqui para um protesto, para a gente enviar através do vice-presidente. Rapaz, nós demos um mole. Aí eu comentando, poxa, Abner, nós demos um mole nesse negócio. Isso era um dia 18 horas e o cara ia embora no outro dia, 2 da tarde. Eu fiquei nervoso, liguei para o líder lá da nossa juventude e falei, meu filho, te vira essa noite, faz essas faixas, 7 da manhã, lá. Mensagem a Garcia. Não pergunte como. Os caras viraram a madrugada, arrumaram uma equipe e 6h30 da manhã estava em frente ao hotel. 4 horas da manhã eu estava acordando no embaixador. Então, No hotel Whindersson. O cara ficou muito bravo comigo, porque ele só quer que eu vim entregar uma carta que só precisa entregar para o presidente Michel Temer hoje pela manhã. é isso aí. Então, Abner, valeu a sua motivação. Daqui a pouquinho, a gente está de volta para falar sobre crescimento de igreja evangélica. Vamos bater um papo sobre isso. Já eu estou de volta.